Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. No Diga Quem Você É de hoje, eu recebo o ativista cultural Marcelo de Lima Bernardo. Vamos começar com uma curiosidade. Você é tão defensor da cultura nordestina, você não nasceu no Nordeste. Isso, eu sou filho de Itaguaí, no Rio de Janeiro, mas meu pai é natural de São José dos Pinharas, minha mãe natural da cidade de Patos, né? E foram me gerar, né? E me ter lá. Então eu sou de Itaguaí, vim para cá muito novo, eu tinha 6 anos de idade quando vim para cá, né? Mas está no meu sangue, né? Essa essência nordestina, né? E sem dúvida eu fui criado dentro desse berço da cultura pelos meus avós e muito feliz por defender essa bandeira que é tão nossa a cada dia. Falando de infância, quais são esses momentos importantes que você se recorda em Patos ou até mesmo no Rio de Janeiro que construíram o Marcelo que você é hoje? Olha, eu tenho uma lembrança muito forte, apesar da minha idade de 6 anos, mas nós morávamos próximo ao Quiabal, lá na cidade de Itaguaí. E lá eu me recordo que em uma dessas noites eu vi e ficava me perguntando onde é que eu estava, assim, por eu entender já naquele momento meus pais serem nordestinos, para você ter ideia, apesar da idade, mas que eu não estava na minha terra, mas eu via fogueira de São João, né, eu via forró, né, então eu tenho uma lembrança muito forte. E por incrível que pareça, quando eu retorno para Patos, né, já aí com os meus 9 anos de idade, foi quando eu dancei a minha primeira quadrilha junina, né, eu com 9 anos, e me encantei com aquilo e me apaixonei a partir disso. Então são duas lembranças fortes, eu acho que tem tudo a ver, né, com a construção desse Marcelo Lima que é hoje, né, que defende e que ama o que faz. O Marcelo, quando a gente fala de educação, né? Você sempre estudou em escola pública, você é um defensor dela. Sim, sim, eu sempre estudei escola pública, momentos muito difíceis, inclusive, porque eu consegui terminar meu ensino médio com 24 anos de idade, né? Momentos difíceis da minha família, onde tinha que se escolher, ou estuda ou trabalha, né? Como muitos nordestinos, encarei também esse momento. E, por incrível que pareça também, nesse momento da minha vida, ao concluir meu ensino médio, eu, com 24 anos de idade, me ingressei num grêmio estudantil da minha escola, olha só, à noite, e a partir disso conheci o movimento estudantil. E por sempre ser defensor dessa bandeira, entender que a educação pública ela tem que ser de qualidade, né? Inclusive por atender essas famílias mais carentes, por não ter acesso a uma boa educação, a educação privada. A partir disso, eu encontrei outras pessoas que sonhavam igual a mim, que era defender essa educação gratuita e de qualidade. E me ingressei no movimento estudantil e de lá para cá eu construí a minha história baseada em muita luta. Se você tivesse que nos contar qual foi esse momento que te tocou para que você entrasse nessa luta estudantil que é tão representativa dentro da sua história, que momento foi esse? O fato da sua infância, quando você sempre esteve na escola pública, o fato de ser humilde, durante, por exemplo, o ensino médio, quando foi esse momento? O momento que me tocou foi justamente, isso é um fato curioso, né? Como muitos jovens na época, eu era apolítica, né? Eu detestava, né? Por ter, inclusive, uma imagem de que a política era excluía mais do que incluía. Então, mas teve um certo momento, justamente por essa ingressão, que veio uma pessoa lá na escola e fez uma fala muito, muito bonita em defesa da educação e nos chamou e nós fizemos uma passeata, né? E nessa passeata eu vi muitos jovens ao meu lado, professores, né, gritando com muitas palavras de ordem com essa defesa da educação. E a partir daquilo ali eu me apaixonei e vi que eu não estava sozinho nessa luta e também entendi que eu poderia ser mais um soldado dessa guerra, dessa luta diária na construção de um país mais justo. E que para se ter esse país mais justo é necessário ter uma educação de qualidade. Então, a partir disso, eu me ingressei de cara no movimento estudantil e lá passei por diversas experiências, muito, muito, muito boas experiências, enfim. E me apaixonei por isso e estou nessa luta até hoje. Dentro de cada movimento que separei, e que já participei. Eu, inclusive, aqui em Patos, eu fui o presidente da associação de morador mais jovem da história,
né, com uma idade tão jovem, fui presidente de uma associação de bairro, por lutar pela moradia, enfim. E a partir disso eu me apaixonei e vi que dentro dessa conjuntura toda, a gente há uma necessidade de nós nos ingressarmos na vida da política. A política é a mola de tudo que acontece e foi a partir disso que eu ingressei. Foi a partir do momento estudantil em defender essas bandeiras. Como você se sente sabendo que a sua história de vida, né, o que as pessoas conhecem sobre você, está ligado, por exemplo, ao movimento estudantil? Uma pessoa que inspira outras também a continuar? Sem dúvida. Eu tive um momento na minha vida que foi, a partir desse envolvimento com o movimento estudantil, eu acabei montando aqui, junto com outros jovens no estado da Paraíba, a reconstrução de uma entidade chamada AESP, que é a Associação dos Estudantes Secundaristas da Paraíba, a qual nós ingressamos diversas lutas. Entre elas eu destaco aqui as mais importantes, que era as cotas para a universidade, as cotas para estudante de escola pública nas universidades públicas. Destaco também uma luta nossa, que era a meia passagem para estudante de escola pública, meia passagem intermunicipal e municipal nos ônibus coletivos. Lutas essas que tiveram êxito, né? Hoje nós temos cota nas universidades públicas porque a estudantada foi para a rua e reivindicou. Outro destaque também que eu faço foi que nesse momento eu tive a oportunidade e a honra de presidir uma das maiores organizações de juventude do nosso país, que é o JS, que foi para mim a minha escola. A JS ela me fez hoje enquanto homem de caráter, de índole, e aquilo que defendo e que acredito, né? E foi uma escola para mim que até hoje eu não posso dizer que eu sou essa pessoa que eu sou hoje por não ter passado na JS. Então eu devo muito a isso. E, com certeza, naquele momento, nós fomos inspirações de muitos jovens que, a partir da nossa luta, a partir de acreditar também no que nós acreditamos, começou a montar seus núcleos aí nas suas cidades, nas JS municipais, e ocupar as câmaras de vereadores, e entender que a juventude ela tem muita força, né? Ela tem uma voz muito ativa e, acima de tudo, ela é ousada. E um jovem ousado, ele revoluciona, ele é um revolucionário. Marcelo, você sempre trabalhou e estudou. Uma das suas lutas no campo da educação é para que isso não acontecesse com a maioria dos jovens. Você acredita, por exemplo, que isso veio a lhe prejudicar? Claro, eu acho que, assim, de certa forma, se eu tivesse tido a oportunidade, né, que muitos filhos de pais de um poder aquisitivo melhor tiveram, de ter uma escola boa, né, de poder. Hoje, com certeza, acredito eu, que nós estaremos ocupando outros espaços, né? Mas eu sou também um homem cristão, acredito muito, sou muito temente a Deus, e eu acho que ele me fez também trilhar esse caminho, né, para compreender também e para ser esse soldado dessa luta. Sentir na pele, né, entender a necessidade do meu próximo e ingressar nessa luta com mais propriedade, né, com mais embasamentos. Então, só quem sofre na pele vai defender com muita base aquilo que quer. Então, acho que isso tem um pouco disso tudo aí. Eu acredito muito naquilo que faço. Os movimentos estudantis de juventude sempre estão presentes na sua vida, né? São projetos que se transformaram em ações. E hoje, por exemplo, as pessoas comentam muito sobre o Estação Juventude, que veio também em um momento da sua vida enquanto secretário de Juventude. Nossa, e naquele momento, Dilane, foi um sonho meu realizado. Por duas questões. Primeiro, porque o Estação era um projeto novo no nosso país. O Estação Juventude ele era um projeto do governo federal que tem para atender os jovens em estado de vulnerabilidade social, e a sua grande maioria são jovens da periferia e negros, e aquilo ali me deixou mais animado. Por nós trago para a cidade de Patos esse projeto, e tem inserido, inclusive, num dos bairros a qual o mapa da violência do Brasil apontava aqui na cidade de Patos, que era o São Sebastião, um dos bairros mais violentos. E o bairro do São Sebastião foi onde eu passei a minha infância toda, né? Meus avós, inclusive, moram lá até hoje. Então, naquele momento ali, eu entendi a necessidade e a força que tinha
Dilane, quantas histórias de jovens que chegavam à estação, porque é um projeto muito aberto para recepcionar a juventude e não só atender com algum programa de oficina, mas para ouvir, para abraçar. E eu via muita história parecida com a minha naquele momento. E aquilo ali me deixava mais motivado ainda, né, para acreditar naquele momento que havia uma esperança de que o poder público podia e pode atender às necessidades de uma juventude que é carente. E acredito muito. O que precisa de fato é fazer uma gestão pública eficiente, séria e, acima de tudo, sem corrupção. Isso é que é importante e com a transparência, acima de tudo, para que as pessoas dê a credibilidade e confiem naquele seu trabalho. O Estação me deu isso, uma segurança, uma propriedade e que ajudamos muitos jovens. Quando a cultura entra na sua vida, naquele momento em que você dançou quadrilha quando era criança? Isso, assim sempre, né? Eu sempre escutei Luiz Gonzaga, né? As histórias, os contos que Luiz Gonzaga em suas músicas, né? Retrataram. Então, aquilo ali me fazia viajar, né? E como meus pais também, meu pai é da zona rural lá do sítio São José dos Pinharas, então eu ia para lá também já pré-adolescente, né? E via uma energia diferenciada, né? As noites, por exemplo, de São João no sítio é diferente da noite de São João na zona urbana. Então, eu achava que aquilo ali era preciso a gente fortalecer, resgatar, não deixar morrer. Infelizmente, hoje a gente tem perdido espaço na área da cultura para outros segmentos, que nós entendemos que a cultura é eclética, ela é ampla do seu entendimento, mas eu acho que é necessário nós fazermos um resgate assim importante e não perdermos a nossa essência. Não esquecer de onde nós viemos, porque quem esquece, né, de onde veio não sabe para onde vai, né? Sem dúvidas. Você teve uma passagem pela AQJP, que é um importante equipamento, uma associação, né, que trabalha diversas linhas também da cultura, valorizando, entregando isso a diversas comunidades. Ao todo, a gente pode falar de Patos, né, e outras cidades que também comungam com o trabalho da AQJP. Você esteve por lá. Isso, e outra experiência muito, muito interessante. Patos, hoje na Paraíba, é uma cidade que mais fomenta essa cultura quadrilheira junina. Nós somos a única cidade do estado que tem 33 quadrilhas agregadas a uma entidade que é a QJP, que tem 29 anos de história, de fomento. E quando nós falamos em quadrilha junina, a primeira coisa de quem de fato não está de dentro, imagina que é só aquele momento da festividade junina, da dança. Mas, às vezes esquece que há algo mais interessante por trás. Porque a quadrilha não traz só a dança, ela traz o teatro, ela traz a poesia, ela traz o encantamento e, acima de tudo, resgata aquilo que há de mais valoroso no nosso povo, que é a sua história. Então a QJP me trouxe, ela aguçou dentro de mim essa vontade de lutar e acreditar que o Nordeste tem um potencial cultural forte, que é nosso. Inclusive, nós estamos fazendo um debate muito forte para transformar o forró como patrimônio cultural e material. Porque se nós temos em outros estados aí diversas vertentes culturais já como patrimônio, por que não a Paraíba não agregar isso, ter o forró como patrimônio cultural e material? Então, eu acho que é o momento em que a militância cultural tem que se agarrar nisso, acreditar, e a QJP é um instrumento certo e forte para isso, porque tem pessoas que fomentam todos os dias, que geram economia e que fazem aquilo com muito amor. Marcelo, toda essa experiência na cultura te trouxe uma outra oportunidade de vivenciar um outro momento, né? A Secretaria de Cultura, o que tem significado isso para você? A Fundação Cultural hoje em Patos, eu faço uma avaliação muito positiva. Sem puxar para a vertente política partidária, mas eu quero dizer que foi um dos acertos que o então prefeito na época, Dinaldo Filho, fez. Foi a organização de uma fundação cultural. Aí você me pergunta por quê? E a Secretaria de Cultura? Bem, as secretarias de cultura, no meu entendimento, ela cumpre um papel diferente da fundação, que tem uma liberdade por ser uma autarquia e ter uma liberdade própria.
E quando nós assumimos a Fundap aqui na cidade de Patos, que antes, na sua criação, era munida de muitas críticas, era inclusive o carro-chefe para a Câmara de Vereadores e a opinião pública como cabide de emprego, como era um gasto para a gestão pública. E nós entendemos que a fundação ela é um instrumento poderoso de estreitamento da sociedade civil com o poder público. Ela hoje dialoga diretamente por ter essa liberdade e de dialogar, por exemplo, com o poder privado, com o comércio, e trazer projetos, e fazer com que o poder privado pague esses projetos culturais que atendam essa demanda. A Fundação hoje tem estreitado esse laço e dialogado diretamente com a ponta. E quando eu falo a ponta, é aquele menino lá que canta rap, que era marginalizado e que não tinha o seu espaço. Porque a Secretaria de Cultura é muito ligada à gestão executiva. Isso não permitia esse diálogo, porque sempre eram indicações políticas muito fortes e tal. A Fundação não. Tem uma liberdade por ter uma estrutura diferente e ter separado ali a secretaria dentro da Fundap, a Secretaria Executiva de Cultura, o setor de projetos, e dar uma liberdade de dialogar. Então, lá hoje é um espaço em que o ativista cultural, o fomentador e o trabalhador da área da cultura pode chegar com a sua ideia, que será bem recebido, que será ali também, com a ajuda da nossa equipe, acompanhado para desenvolver esse projeto. Então, hoje, eu fico muito feliz por estar à frente e estar mudando a história disso. Fazer entender que a Fundação hoje é uma ferramenta indispensável para a cultura numa cidade que tem 110 mil habitantes. É impossível nós pensarmos, Dilane, em exclusão de uma fundação. É impossível nós não termos uma Fundap para fomentar e ajudar aqueles que trabalham na área da cultura. Que só para você ter ideia, eu fico muito triste quando eu vejo algum político dizer: eita, vamos gastar na cultura? Não, nós vamos investir na cultura. Há um dado da CNN, é uma empresa da cidade de São Paulo, que fez uma pesquisa recente que diz que a cada real investido na cultura retorna para os cofres públicos R$1,50. Então isso não é gasto, isso é investimento. Mas você fala, mas por quê? É porque há uma estrutura por trás disso. Entre elas eu destaco a social. Marcelo, você acredita que o fato de ter vindo de uma origem humilde, ter vivenciado isso na prática junto à escola pública, entender o que é cultura, te ajuda a estar mais próximo dos grupos que precisam e fomentar essa transformação neles? Não tenha dúvida. Eu tive uma infância e uma pré-adolescência muito difícil. De não ter na minha rua uma rua calçada, de não ter galeria, de não ter um equipamento público e muito menos ter acesso à cultura, né? A ter projetos culturais, a ter fomento. Então eu vivenciei isso na pele. Eu sempre fui de realizar os meus movimentos culturais através do poder privado, sempre pedi patrocínios, sempre desenvolver os nossos projetos, aprendi, estudei cultura, né, na instituição pública. Hoje eu sou formado como agente cultural pelo Instituto Federal, e lá a instituição, a academia, ela lapida você. Você já tem um conhecimento na prática, mas a academia ela vai lapidar você. Então eu aprendi muito, mas sem perder a minha essência, porque a minha infância, como disse, a minha pré-adolescência me ensinou muito na prática do que é viver sem um equipamento cultural, e sem sombra de dúvida eu não poderia passar pela Fundap sem levar isso a quem mais precisa, que é a política pública cultural, que é essencial para a vida do nosso povo. Marcelo, como você se sente sendo também alguém que inspira pessoas da periferia a chegar nesses lugares onde você tem chegado? Olha, eu me sinto muito feliz, porque eu queria que na minha época ali tivesse alguém que tivesse feito isso, né? Que o poder público tivesse atendido os meus anseios naquele momento, de me dar oportunidades, porque eu sempre fui proativo nas minhas ações culturais, mas não tinha condições. Eu sou de família humilde e muitas vezes eu tinha que escolher. Eu me recordo muito bem de uma época que eu estava dançando quadrilha junina, e faltando uma semana para a realização do dia principal da festa, eu tive que cancelar com a minha companheira, com o meu pai, porque eu não tinha o dinheiro da camisa, porque tinha que ser padrão. E eu cheguei em casa e eu pedi para minha mãe, eu tenho que comprar uma camisa. Ela fez, eu só tenho o dinheiro de comprar a carne do almoço amanhã.
E aquilo para mim, e eu fiquei lá e de repente a menina viu que eu tinha dois ensaios sem ir e foi à minha procura saber por que eu não estava em mais um ensaio. Eu com vergonha de dizer a ela que não tinha. E ela ficou sabendo de alguma forma e chegou lá em casa com a camisa e disse, você vai dançar comigo no dia. Então, assim, são coisas como essa que me faz entender hoje que o poder público, ele não tem que prestar um favor, ele tem obrigação de fazer, ele tem que atender, e isso me deixa muito feliz quando eu faço com que uma pessoa possa desenvolver o seu projeto. Muitas vezes não é fácil, há limitações, porque nós estamos falando do poder público e de uma cidade que nesse momento vive um momento muito difícil, de uma instabilidade política e de entendimentos contrários às vezes, mas a nossa militância, a nossa vontade é mais forte, Delano, do que isso, e sem sombra de dúvida, nós seremos um eterno militante desse movimento que é necessário para a nossa vida. Marcelo, a sua atuação em grupos solidários, né, de quais você já fez ou faz parte, te trazem lições de vida? Delano, sem dúvida, eu costumo dizer que a bandeira que você defende, que você acredita, muitas vezes é que você passou. Eu tenho uma história muito, desculpa até me emocionar, mas eu já passei fome, né? E fome é algo que não é só da boca para fora, né? Fome é uma coisa muito triste. E quando eu falo de fome, não é uma fome que você vai almoçar sem ter a carne, sem ter o feijão. É uma fome que você chega em casa e não tem o que comer, e sua mãe está no quarto chorando porque não tem o que dar. E isso é muito triste. Então, a partir do momento que você passa por isso, e você pensa no seu próximo, e alguém chega para você e diz, eu estou com fome, você não tem mais ação a não ser agir para ajudar aquela pessoa. E os grupos solidários, a qual faço parte, fiz e até hoje faço, é pensando nisso. Eu vou abrir só um parênteses. Quando eu fui candidato, eu passei numa casa, uma senhora me pegou pelo braço e disse, olha, vem cá, eu vou votar em você. Pegou no meu braço rapidamente e me levou até a cozinha. E eu sem saber o que estava acontecendo, quando eu cheguei, ao passar da sala para a cozinha, no corredor, eu vi duas crianças no chão, eu acho que elas estavam comendo, não sei se era uma papa de farinha, era algo desse tipo. E ela abriu o armário e disse, olha, eu não tenho nada para dar a eles hoje. Se você me der uma cesta básica, eu voto em você. E eu rapidamente eu disse, olha, eu não vim aqui para isso e tal, me saí, né? E ela achou estranha a minha reação porque eu saí rápido, porque era candidato, e tem toda essa questão da legislação por achar que você estava comprando voto. E chamei uma pessoa que estava trabalhando comigo e disse, ó, vá naquela casa, pega esse dinheiro e compra uma cesta básica e deixe lá. Nem deixe meu santinho e nem diga que foi eu. Simplesmente deixe. Então isso nos faz assim ser um militante diário na busca do combate à fome, na busca de ajudar o nosso próximo sem nenhum interesse, simplesmente por entender que aquele momento é um momento muito difícil, que aquele momento você já passou e sabe que é ruim e não quer que aquela pessoa passe. E quando se trata em criança, né, eu que tenho filhas e sinceramente nunca ia me permitir que minhas filhas passassem fome, eu não quero também que nenhum filho de outra pessoa passe. Então, eu tenho essas campanhas que a gente participa, né, que a gente faz questão de não expor as famílias, mas que a gente faz questão de chamar cada vez mais um amigo que colabore com essa campanha, que é muito limpa, saudável, que com certeza vai matar a fome de muita gente. O povo precisa de representação. A sua atuação na política tem esse propósito, sabendo que você veio dos grupos menores, da humildade, né, de ter uma família tradicional, de estar no sertão da Paraíba, de ter simplesmente dentro de você essa atuação política como uma representatividade de onde você vem? Sem dúvida. A política ela é eclética, ela é de renovação, e eu acredito muito nisso. E nós precisamos de pessoas que de fato sentiu na pele o que é uma necessidade da ausência do poder público, que represente esse povo, que seja o seu porta-voz. E sem dúvida nenhuma, o nosso anseio maior é representar, é fazer com que a nossa voz possa ecoar muito mais longe do que as pessoas imaginam e representar de fato aqueles que precisam. Quem são as pessoas que te inspiram, Marcelo?
Olha, eu tenho muitos. Eu sou muito fã da história do Mandela, eu sou muito fã do Gandhi, né? Eu acompanhei a fundo a história de Ernesto Che Guevara, um grande revolucionário, né, que lutou por causa justa. Então são esses líderes que me inspiram, que faz e me coloca assim um entendimento de que é necessário você acordar, olhar para o espelho e retratar a sua vida a cada momento, não esquecer de onde você veio e sair lá fora. Eu moro em periferia há 30 anos. Então você quer ver uma realidade, é você andar todos os dias nas ruas do seu bairro, ver as crianças de pé no chão, ver aquela casa que muitas vezes não tem, está com a luz cortada. E ali você vê a necessidade de um representante, de fato, que fale pelo aquele povo que muitas vezes não tem uma instrução, não teve educação, não teve acesso a essa educação. Então, acho que há uma necessidade gritante de termos assim, novas pessoas e que eu quero ser, inclusive, uma dessas pessoas que inspire outras e que participem, homens e mulheres, participe da vida política e seja mais um militante, né, nessa causa nobre. Você sempre coloca, né, a sua história familiar. O que a sua família em si, as pessoas que compõem ela, significam para você? Nossa, tudo, tudo. Na minha casa, eu sou o filho encostado ao caçula. Meu pai morreu eh, nos braços da minha avó. Ele me chamava de negão. Nós tínhamos uma relação muito boa. Dos irmãos, minha irmã casou cedo, foi morar, meu irmão viajou, e ficou eu e o caçula. Eu tinha uma relação muito boa com meu pai. E ele sempre me dizia uma coisa, né? Ele olhava para mim e dizia: Negão, nunca deixa a nossa família se desunir. Cuide de seu irmão, que era meu irmão caçula, Maílson. E eu, claro, ele tinha 49 anos, um ano depois ele faleceu. E eu não entendia, né? Depois que eu vim entender por que ele estava deixando aquela mensagem. Né? E eu sempre fui isso, eu sempre fui família. Moro com minha mãe até hoje, minha mãe é viúva e com certeza para onde eu for, minha família vai comigo, né? Independente de onde eu estiver, ela vai comigo. A minha família para mim é tudo, sempre será, e eu luto, inclusive, para que todas as famílias do mundo sejam assim. Acima de tudo, das divergências, né? Porque cada cabeça seu mundo, mas que sempre pense no princípio que é do início, que a família é a sua base, a família é seu tudo. Na condição de homem, como você percebe a presença feminina e como você trabalha para que ela esteja também presente não só na política, na cultura, no espaço juvenil? Acho que a presença feminina é fundamental na sociedade. Há uma necessidade nossa de um país capitalista excludente em que as mulheres ocupem cada vez mais espaços. Eu acredito muito em que um país justo e igualitário será construído por homens e mulheres. Não por trás de um homem ou uma mulher, mas sim do lado. Eu acho que caminhando assim, nós teremos uma sociedade combativa e que seja justa. Não há de se entender uma sociedade que lute pela a igualdade se não tiver homens e mulheres ao lado. Então, as mulheres têm um papel essencial. Eu acho que tem que ter mais mulheres, não só inseridas na política, mas em qualquer outro espaço. Eu costumo dizer que a mulher, ela é para estar onde ela quiser. Então, nós, quando fazíamos parte do movimento estudantil, tinha uma palavra de ordem que dizia o seguinte: lugar da mulher é no tanque, mas é no tanque de guerra. E é essa mulher que a gente precisa numa sociedade do século XXI e daqui para frente. Uma mulher combativa e que não permita que o machismo se impregne nesse momento. Ao contrário, temos que ter mulheres que combatam esse machismo, que segurem essa bandeira e que façam entender que ela faz parte de uma sociedade e tem um peso maior do que o do homem. Então, esse é o meu entendimento, luto por isso a cada dia e acredito, mais uma vez repetindo, que nós teremos um país mais justo com mulheres no poder. Marcelo, como você acredita que estará a cultura daqui a alguns anos? Qual é a imagem que você faz de toda a nossa cultura futuramente? Olha, é um desafio.
é um desafio muito grande. Infelizmente eu tenho que dizer isso, né, que nós estamos vivenciando um momento muito difícil no nosso país, de muito retrocesso. Políticas públicas conquistadas durante muitos anos de militância estão sendo deturpadas, destruídas. O Ministério da Cultura foi extinto. Isso é um grande prejuízo, porque foram muitos anos de luta, de reconhecimento de um equipamento público que financia diretamente as ações culturais no nosso país. Mas eu acredito que daqui para frente há um desafio maior e que é uma militância maior do que esse desafio, que não vai permitir, né, que retrocessos aconteçam. Então, eu convoco, inclusive, essa militância para que faça seus fóruns de debates, para que convide mais e mais pessoas para entender, compreender o que é a cultura, né, para fazer com que essas tribos todas possam estar unidas num só propósito, no fortalecimento dessa cultura, dessa política tão importante, porque um povo sem cultura se ajoelha. Marcelo de Lima Bernardo, diga quem você é. Eu sou uma pessoa muito emotiva, sou uma pessoa apaixonada pela vida, eu sou uma pessoa sonhadora, que acredita nas pessoas e que está todos os dias em busca de um propósito, que é de dias melhores, de um mundo igualitário. Parece até uma utopia, mas é com ela que eu sigo a vida, acredito e seguirei, com as minhas bandeiras, né, com o meu coração aberto e sem medo de enfrentar essa vida que a cada dia surpreende. Então, esse é o Marcelo que está pronto para tudo. Marcelo, muito obrigado pela sua vinda hoje aqui. Ficamos felizes em conhecer um pouco mais de quem você é. Eu agradeço esse momento tão especial, que me emocionei diversas vezes aqui e que eu tenho certeza que a partir disso as pessoas podem me conhecer um pouco mais. Nossas redes sociais estão aí, nossa história é um livro aberto e eu convido vocês para, junto conosco, caminharmos, caminhando e cantando, seguindo a canção. O Diga Quem Você É de hoje está terminando, mas eu volto para um próximo encontro com um novo perfil aqui no nosso programa. Então, até lá!